Então, YouTube, seja bem-vindo a partir de agora. Quando essa pandemia passar, eu tenho certeza que você vai ter pensado, eu poderia, nesse tempo em que ficamos em casa sem fazer nada, abre aspas, eu poderia ter estudado, ter feito um curso, me especializado, eu poderia ter meditado, eu poderia ter me concentrado mais na minha família, eu poderia ter feito coisas que agora, que eu voltei a trabalhar, que agora eu não tenho mais tempo para nada, agora eu não posso fazer. Significa que todo mundo, durante anos, sempre reclamaram da ausência de tempo. Agora, eu tenho tempo até de sobra. Você tem tempo até de sobra. E aí? Vai fazer o que com esse tempo de sobra? Pelo menos aqui, às segundas-feiras, teremos aula de Direito Processual Penal com os nossos alunos da Estácio e aqueles que quiserem me acompanhar no Instagram e no YouTube, tá bom? Então, quem está chegando aí no Instagram, eu já avisei os meus alunos por aqui, a nossa aula, a primeira parte da aula vai até às 20 horas, ok? Vai até às 20 horas, aí eu encerro a transmissão ao vivo e eu retomo a segunda parte da aula das 20h30 a aproximadamente 21h15, tá bom? Então eu vou dar uma janela aí de meia hora para que todos nós possamos ir ao banheiro, comer, ver alguma notícia aterrorizante, né, que está passando na televisão essa hora, tá tudo bem? Vamos lá, vamos começar então, minha gente. Faça um joinha aí no chat, faça um joinha aqui no Instagram, dê aí uma curtida, que é muito importante dar uma curtida, porque quanto mais curtida você der no Instagram, mais o Instagram vai espalhar essa mensagem e vai entender que esse conteúdo é relevante. Meus amigos do YouTube, se você gostar da aula, por gentileza, dê um joinha lá, tá bom, minha gente? Vamos lá? Então, olha só, Direito Processual Penal é a nossa matéria de Direito Processual Penal. A nossa matéria de Direito Processual Penal. E nós já estamos falando, já de todo o semestre, nós estamos falando sobre o rito processual. Falamos do rito dos crimes, o rito ordinário, falamos do rito sumário, falamos do rito sumaríssimo. Tudo bem? Lembre-se que esse rito sumário, ordinário e sumaríssimo são aqueles ritos que chamamos rito comum. Então, o direito processual penal, ele tem o rito comum e o rito especial. O rito comum, ele se divide em rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Você com certeza se lembra das formas de diferenciar esses três ritos, que são os ritos comuns, que é o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. Lembra lá? O sumário é o rito em que tem a pena intermediária. O sumário é o rito em que a pena máxima não pode ser igual a 4, nem igual a 2. Então ele fica no intermediário. O rito ordinário é aquele em que a pena máxima é 4 anos ou mais, 4 anos inclusive. E o rito sumaríssimo é aquele rito em que os crimes têm a pena máxima igual a 2 ou inferior a 2, além de todas as contravenções penais. Tudo bem, nós já falamos desses 3 tipos de rito. E na última aula, falamos também do chamado rito do júri, o rito especial do júri. Fizemos lá a primeira parte, o sumário da culpa, e fizemos a segunda parte do rito do júri, o juízo da causa do rito do júri. Esta aula de hoje, vamos começar falando dos ritos especiais e falaremos de um que está fora do Código de Processo Penal, que é o crime de drogas. A lei de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, 11.343 de 2006, 11.343 de 2006, quem não tem essa lei, pega essa lei agora, digita no Google e fica com ela do lado, porque vamos estudá-la até o fim da aula praticamente. O rito dos crimes de droga, o rito dos crimes de droga da Lei 11.343, ele tem algumas diferenças.
se comparado com o rito ordinário, mas ele é bem parecido, de tal forma que eu quero que você, a partir de agora, coloque o rito ordinário próximo do rito dos crimes de droga. O rito ordinário, que foi aquele que já estudamos, que tem a pena máxima, a pena máxima igual ou superior a 4 anos, ele é bem parecido com o rito dos crimes de drogas. Tem algumas diferenças que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Tudo bem? Então, abra lá a sua Lei 11.343 e vamos a ela. A Lei 11.343 de 2006, ela trata dos crimes de droga que você basicamente pode diferenciar o crime de porte de droga, que é aquele que usa a droga para consumo próprio, e os crimes chamados de tráfico, ou de os crimes em que a pessoa está com aquela droga e não é para o seu consumo próprio, é para passar para outra pessoa. Tudo bem? Por que eu estou frisando isso? Porque os crimes de droga do artigo 28, que é o porte de drogas, artigo 28 da Lei 11.343, que é o porte de drogas, este crime tem um rito diferente. O porte de drogas tem o rito dos juizados especiais criminais. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar drogas para consumo próprio. Este crime não tem uma pena restritiva de liberdade, ele tem uma pena que é meramente restritiva de direitos. Aqui, ó, artigo 28 é o crime de drogas, é o crime de porte de drogas, melhor dizendo, em que ele traz para consumo pessoal. Senhores, apenas para este delito, e para o delito do artigo 33, que é tráfico, 33, parágrafo 3º, que é o tráfico em que você oferece drogas eventualmente e sem objetivo de lucro para a pessoa de seu relacionamento para junto consumirem, veja que a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, para estes delitos, você vai lá no artigo 48. Ele vai dizer para você que o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28, e aí você acrescenta o tráfico que eu acabei de mencionar, ele será regido e processado nos termos da Lei 9.099 de 95, que são os juizados especiais criminais. Então, meus amigos do Instagram, meus amigos do YouTube, significa que o crime de porte de drogas, artigo 28, o rito a ser seguido é o do juizado especial criminal. Tudo bem? É o do juizado especial criminal. O que esse artigo 48 ele fala? Salvo se houver concurso com os crimes de tráfico. É óbvio, né? É óbvio. Se você praticar o crime de porte em concurso com o crime de tráfico, então você vai responder pelo crime de tráfico juntamente com o de porte, e o rito será o rito da lei de drogas. Agora, se for apenas o porte, você responderá pelo rito sumaríssimo. Tudo bem? Pelo rito sumaríssimo. E você se lembra que, se for o caso do rito sumaríssimo, não haverá a prisão em flagrante, diz aí o parágrafo 2º do artigo 48, não haverá a prisão em flagrante se o autor do fato for imediatamente encaminhado à autoridade judicial ou assumir o compromisso de ele comparecer. Isso daqui é o que está na própria Lei 9.099. Tudo bem? A própria Lei 9.099, tá? Muito bem. Vou voltar aqui para o Teams para que vocês possam me ver. Então, a primeira informação importante é que o rito dos crimes da lei de droga só se aplica aos delitos de tráfico. O porte, o rito é da Lei 9.099. Tudo bem? Bem tranquilo isso daí para você, tá? Além do porte, também o crime do artigo 33, parágrafo 3º, que foi aquele que mencionamos. Tudo bem? Legal. Vamos para
antes de entrar no processo penal, no procedimento penal, que significa já tendo um juiz e um promotor de justiça, vamos falar um pouco da fase inquisitorial dos crimes de droga. Então anote aí, fase inquisitorial dos crimes de droga. Significa que tem uma diferença do inquérito policial da lei de drogas e o inquérito policial. O artigo 51 da lei de drogas, ela vai dizer que o prazo para encerrar o inquérito policial é de 30 dias se o réu estiver preso e 90 dias se o réu estiver solto. 30 dias se o réu estiver preso e 90 dias se o réu estiver solto. 30 dias se estiver preso e 90 dias se estiver solto. Isso já tem uma diferença do inquérito policial comum, não é verdade? Porque você se lembra que o prazo para encerrar um inquérito policial comum, qual que é? É 30 dias se o réu estiver solto. No inquérito policial, que não é dos crimes de droga, é 30 dias se ele estiver solto. 30 dias se ele estiver solto e 10 dias se ele estiver preso. É o que fala o nosso Código de Processo Penal. Porém, quando falamos da lei de drogas, eu tenho 30 dias para encerrar o inquérito quando o réu estiver preso, olha só, e 90 dias se ele estiver solto, ok? Se ele estiver solto. Vamos olhar de novo a nossa lei de drogas que fala isso daqui. E olha só o que fala o parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo, eles podem ser duplicados pelo juiz. Cuidado, não fala em prorrogado, ele fala apenas em duplicado. Cuidado, ele não fala em prorrogado, ele fala em duplicado. Significa que esses prazos, então, podem alcançar 60 dias se o réu estiver preso e 180 dias se o réu estiver solto. Legal, galerinha? Tá tranquilo? Me fale aí, por gentileza, no chat, vocês estão acompanhando? Esse ritmo tá tranquilo? Tá bom? Vocês querem que eu acelere um pouco? Por gentileza, me diga aí, porque é um pouco novo fazer aula ao vivo também para mim. Eu costumo gravar aulas, mas gravar aulas é diferente de fazer ao vivo, tá bom? Então vamos lá, minha gente. Anotem aí a segunda informação. Então, a partir do momento que o inquérito policial, que tem esses prazos, ele é encerrado, o artigo 52 da lei de drogas vai dizer que o delegado de polícia vai encerrar o seu inquérito policial com um relatório narrando sumariamente os fatos. Ele vai narrar sumariamente os fatos, ok? Ele vai narrar sumariamente os fatos, é que diz o artigo 52, eu falei 51, é o artigo 52, tá lá. O delegado vai fazer um relatório e narrar sumariamente os fatos. Quem está aqui no Teams já está vendo o artigo 52, autoridade policial. Opa, apertei sem querer. Desconsiderem onde eu grifei aí. Então aqui, ó, a autoridade polícia judiciária vai remeter o inquérito ao juízo, fazendo relatório sucinto das circunstâncias do fato e as razões que levem à classificação do delito, indicando a quantidade, natureza da substância, produto, local em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão, conduta, qualificação do agente. É bem importante esse artigo 51, porque o artigo 51, eu vou mexer aqui, ó, ele faz uma remissão, senhores, ao dispositivo que menciona o que o juiz e o delegado devem se
devem fazer para determinar se a droga se destina a consumo pessoal. Se você vê lá no seu artigo 28, parágrafo 2º, você vai descobrir que o 28, parágrafo 2º já estava dando uma orientação para o juiz, para o delegado, até para o policial militar, por exemplo, que prende em flagrante o indivíduo com alguma droga. Ele vai dizer quais são os critérios para se diferenciar porte do tráfico. Não é um critério meramente quantitativo. Cuidado, os alunos costumam me dizer sempre, então quer dizer que a quantidade de drogas é o que diferencia o tráfico do porte? Cuidado, não é só esse critério. Este critério é um critério. Então diz lá o 28, parágrafo 2º, que o juiz atenderá à natureza, a quantidade da substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para quê? Para descobrir se o autor do delito, que pode ser porte ou pode ter tráfico, estava com aquela droga em mãos para o porte ou para o tráfico. Veja que esse 28, parágrafo 2º, ele é bem parecido, mas bem parecido mesmo com o dispositivo do 52 que eu estou trazendo aqui para vocês. O delegado encerrará o inquérito policial explicando os motivos de fato que ele entende que deva classificar este delito como um delito de tráfico de drogas, tudo bem? Ele pode também requerer a sua devolução para eventuais diligências, tudo bem? Olha só, a primeira informação muito importante de um rito processual diferente que é da lei de drogas. Se você vê o 52, parágrafo único, ele vai dizer que a remessa dos autos far-se-á sem prejuízo das diligências complementares. O que são diligências complementares? Veja, o crime de tráfico de drogas, muitas vezes, o delegado não tem todas as informações em mãos. Muitas vezes ele ainda precisa de algumas perícias, muitas vezes ele precisa do laudo definitivo de drogas. Ele tem apenas o laudo inicial de drogas, que é o chamado laudo de constatação de drogas, e muitas vezes ele não tem todas as informações, que dependem de perícias, depende de diligências. O que esse dispositivo está dizendo é que o delegado pode encaminhar o inquérito policial relatado para o juízo, desde que já tenha prova suficiente dos fatos, desde que já tenha indícios de autoria e, posteriormente, ele encaminha as demais provas, as demais diligências, tudo bem? As demais diligências. Pergunta: até quando é possível o delegado encaminhar diligências que ele fez e que precisam ainda de perícia e que não estavam nesse inquérito inicialmente entregue para o Poder Judiciário? Veja, a data fatal é até a data da audiência de instrução e julgamento. É claro que as partes precisam tomar conhecimento de por exemplo, do laudo definitivo de drogas com antecedência, claro, mas até a data da audiência de instrução e julgamento, todas as diligências realizadas pelo delegado de polícia devem ter sido concluídas, tudo bem? Devem ter sido concluídas. Legal. Vamos lá. Vamos continuar aqui, Artigo 53 da Lei de Drogas. Este artigo ele é importantíssimo. Quem quiser prestar o AB, eu acredito que você que está me assistindo aqui queira prestar o AB. Se não quiser prestar o AB, então, olha, não sei exatamente o que está fazendo logado aqui comigo, tá? Acredito que muitos aqui também são meus alunos, estou vendo muita gente aqui, obrigado pela presença de todos. Acredito que muita gente pretende estudar a lei de drogas não só para conhecer a diferença de porte e tráfico, né? Então eu falo para você, esse artigo 53, ele é chutei aqui o YouTube. Ele é imprescindível porque ele trata de algumas medidas que podem ser adotadas tanto pelo delegado de polícia durante o inquérito policial. São as chamadas diligências especiais. São aquelas diligências que outras leis não permitem.
outras leis não permitem. Então, artigo 53. O que são essas diligências especiais? Vejam, senhores, é a infiltração de agentes. Infiltração de agente significa aquele caso lá do filme Velozes e Furiosos, por exemplo, em que o agente policial se infiltra dentro de uma organização criminosa vinculada, obviamente, ao tráfico de drogas, e ele se faz passar por um criminoso, ele se faz passar por uma pessoa que está ali para participar das ações criminosas. A infiltração do agente e a não atuação policial sobre portadores de drogas e outros traficantes menores. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês esse artigo 53, senhores, prestem atenção que o artigo 53 fala. Só é possível a infiltração de agentes e só é possível você não atuar sobre o usuário ou sobre traficantes menores com vistas a prender a quadrilha inteira, aprender a organização criminosa inteira ou aprender o traficante maior, só é possível quando, olha o que o artigo 53 fala, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público. O que significa, meus caros, que você não pode, policial, você não pode. O policial não pode se infiltrar em uma organização criminosa, não pode se infiltrar em um grupo de traficantes sem autorização judicial. E ele também não pode, o policial não pode deixar de prender em flagrante quem quer que esteja sem essa autorização judicial. Quando é que isso acontece? Quando o delegado percebe, os investigadores percebem que não conseguem prender os traficantes, desmantelar aquela organização criminosa, se não for por meio da infiltração do agente, ou se ele deixar o usuário de drogas levar a drogas até um lugar, ou deixar que um transportador de drogas, imagine que seja um transporte de drogas que saia de um estado para outro, interestadual, ou que mesmo aqui em São Paulo, só que você não vai querer prender aquele que está dirigindo o caminhão, que muitas vezes foi contratado para levar lá a droga, mas ele não é o traficante da origem, né? Ele está recebendo um dinheiro para fazer um transporte, ele sabe que é droga, mas ele não é um traficante de origem. Claro, essa pessoa tem que ser presa por tráfico, só que você não quer prender ele apenas, você quer deixar que ele descarregue a droga para então prender ele em um momento correto. Isso significa a não atuação da polícia sobre estes transportadores e usuários. Tudo bem, minha gente?